Eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus no livro de Tiago, irmão do Senhor, capítulo 1, a partir do verso 19. A gente está aqui no Espaço Novo Tempo, numa série, tratando sobre os 7 pecados capitais. Como a gente viu no primeiro dia, esse termo capital, ele vem da tradição cristã. E capital significa cabeça. Os 7 pecados capitais não são os 7 principais pecados, mas são os pecados raízes, os pecados que geram vários outros pecados. Por isso que o termo capital vem de cabeça, porque ele é como se fosse uma espécie de fonte. O pecado da preguiça, aquele pecado que não se importa, ou ele é indiferente às demandas do amor. O amor de Deus exige algumas coisas de nós e nós não estamos dispostos a pagar as demandas daquele amor. É isso que faz o pecado da preguiça. E hoje, no terceiro dia, a gente vai ver um pecado que é um pecado que as Escrituras tratam muito, que os antigos tratavam muito, que é o pecado da ira. Porque a ira é um pecado capital. Por isso que eu quero que a gente abra a Bíblia, lá no livro de Tiago, irmão do Senhor, Tiago, capítulo 1, verso 19 e verso 20. Antes da gente ler, vamos orar rapidamente, oremos. Deus nosso Pai, a gente vai agora ler a Tua palavra, Deus. Vem abençoar para que o mesmo Espírito que iluminou, que inspirou, na verdade, as Escrituras, ilumine a nossa mente, para compreender a intenção de Tiago, o irmão do Senhor, para que a gente possa compreender a Tua mensagem e aplicarmos na nossa vida. E hoje, ao ouvirmos a Tua voz, não possamos endurecer os nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tiago, capítulo 1, versos 19 e versos 20, diz o seguinte, a palavra de Deus: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago aqui está falando no contexto da origem do bem e da prática da palavra de Deus. E Tiago, ele faz referência a algumas coisas aqui que são muito importantes para a gente, como nós vamos ver no dia de hoje. Em primeiro lugar, a ira. O que é a ira? A gente pode dizer que a ira é um tipo de resposta a uma identificação de injustiça. A gente identifica que tem algo errado, a gente identifica que alguma coisa está fora do lugar e por isso a gente se ira. A ira é um tipo de resposta a um tipo de injustiça. É por isso que São Tomás de Aquino vai dizer que assim como a dor indica dano ao corpo, a ira sinaliza um dano à alma. O que é que a ira sinaliza um dano à alma? Que a gente identifica que uma coisa não está como deveria estar. Tem uma coisa que saiu fora do eixo e a gente se ira por causa disso. A gente se ira porque as coisas não estão seguindo como deveriam seguir. É por isso que existe uma ira legítima. Diz a palavra de Deus lá em Romanos, São Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, que a ira de Deus é revelada no céu contra toda a injustiça dos homens. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus os manifestou. Por quê? Aí continua São Paulo dizendo: porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, são vistos claramente, e as pessoas são indesculpáveis. Elas olham a grandeza de Deus, mas elas se desviam, elas se corrompem. Elas trocam a verdade de Deus por mentira. Em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 19, você continua vendo aí o apóstolo Paulo falando disso. Então, o alvo legítimo da ira é a injustiça. Existe uma ira, digamos assim, justa. Várias vezes a gente vê nas Escrituras que o Senhor Deus se enfureceu
Então, no Antigo Testamento, a aliança de Deus era quebrada e aí Deus se enfureceu. No Antigo Testamento, a lei de Deus era pisada e Deus se enfureceu. Porque a ira é uma espécie de resposta de amor. Uma pessoa que não se ira, porque é uma pessoa que provavelmente ela é indiferente. E é muito óbvio que a gente não quer e a gente não deve desejar um Deus que seja indiferente. Um Deus que não se ire. É bom que tenha um Deus que se ira contra a injustiça. Eu lembro, toda vez eu conto essa história, de um teólogo que, quando ele estava falando sobre a ira de Deus, aí chegou um outro teólogo e disse: não vamos falar sobre a ira de Deus, não, vamos falar sobre o amor de Deus, só o amor basta, só a bondade basta. E aí o primeiro teólogo disse: se você estivesse no campo de concentração, a primeira coisa que você queria era um Deus irado no campo de concentração, para corrigir uma injustiça. Então, a ira boa, geralmente, ela tem uma boa causa. A ira boa, ela tem um objeto apropriado. A gente se ira por uma coisa boa. Só que, aqui na Epístola de Tiago, irmãos, e em muitas partes das Escrituras, a ira da gente não reflete a ira de Deus. A ira da gente de jeito nenhum reflete a ira de Deus. A gente ira, e por isso que os antigos tinham isso como um pecado fonte, um pecado capital, porque a ira da gente não indica meramente que a gente está resistindo a algo injusto, a algo desordenado no mundo, a uma quebra de aliança, alguma coisa assim. A ira da gente, irmãos, é sempre, e o livro de Provérbios tem vários textos que vão dizer isso, a ira da gente é sempre desproporcional. A ira da gente é muitas vezes sem motivo. A ira da gente muitas vezes dura mais do que devia. A ira da gente não perdoa. A ira da gente é rápida. A ira da gente é o contrário da ira de Deus, o oposto da ira de Deus. E aí é que está o perigo. Por isso que ela era um dos 7 pecados capitais. Tem um teólogo, o nome dele é Dallas Willard. Ele vai dizer o seguinte: os sentimentos são, com algumas exceções, bons servos, mas eles são mestres desastrosos. Por que é que os sentimentos são mestres desastrosos, irmãos? Porque quando a gente se deixa dominar pela ira, a gente não consegue fazer justiça. A gente não consegue fazer a coisa certa. Você alguma vez já fez alguma coisa certa de cabeça quente? Eu duvido que alguma vez... Ainda bem que eu fiz isso. Aí eu estava de cabeça quente mesmo e deu tudo certo. Eu duvido. De cabeça quente você diz o que não deveria. De cabeça quente você faz o que não deveria. De cabeça quente você fica colérico de uma forma desproporcional a como deveria. Ô Bruno, como é que a gente sabe que a ira da gente não segue a ira de Deus? Rebecca De Jong, que é a autora do livro Vícios Esplêndidos, né, que é o livro que a gente está seguindo aqui na série, ela aponta 3 coisas. Existem 3 pontos que dá para ver que a sua ira é diferente da ira de Deus. Que a sua ira é uma ira pecaminosa. Por exemplo, você fica com raiva ou irado com muita facilidade. Você prontamente fica uma pilha de nervos. Enquanto o nosso Deus é descrito várias vezes no Antigo Testamento, ele é tardio para irar-se. É assim que o Antigo Testamento descreve Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas que olham para o Antigo Testamento e dizem: no Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo. O Antigo Testamento é um Deus de raiva, é um Deus de ira. O Antigo Testamento é um Deus colérico. Então você está lendo direito o Antigo Testamento? Porque se tem um pauta, irmãos, do Antigo Testamento, é que o Antigo Testamento ressoa essa nota
uma vez após outra. Ou seja, Deus é tardio para irar-se. A paciência de Deus dura 1000 gerações. O texto que a gente leu diz justamente isso. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, diz Tiago, irmão do Senhor. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Porque a gente é muito rápido, irmãos, em se irar. A gente é muito rápido em ficar com raiva, justamente porque a gente é tardio para ouvir e pronto para falar. A gente é o contrário do que diz Tiago. A gente faz o oposto do que manda a Bíblia. Porque quantas vezes, irmãos, a gente não fala mais do que a gente escuta. E o conselho da Bíblia é: seja pronto para ouvir, não pronto para falar. Porque quando você é pronto para falar, você fala o que não deve. Você fala de cabeça quente. E as palavras, e tem 1001 provérbios aí que você pode pegar na Bíblia, fora da Bíblia. As palavras é como flecha que não volta atrás e blá 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 blá. E desde pequeno você aprende isso. Então, a Bíblia, várias vezes, Deus tenta aplicar essa disciplina em Israel. Por várias vezes. Por exemplo, você vê várias vezes no Antigo Testamento Deus dizendo assim: ouve Israel. Deus não diz assim: fala Israel. Deus diz assim: ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. A gente fez uma série recentemente e toda vez, lembra como é que essa série terminava sobre as 7 igrejas do Apocalipse? Toda vez, irmãos, a série terminava assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve, escute. Porque quando você escuta, e isso é uma questão de autodisciplina, irmãos, a pessoa está pronta para ouvir, a pessoa se controlar para ouvir. Porque você já viu que tem gente que ela não consegue se controlar para ouvir uma outra pessoa? Por isso ela se ira com tanta facilidade. Por que a ira vem prontamente? Por que o falar vem prontamente? Porque ela não é capaz de ouvir. Não é capaz de ouvir. E ela não escuta. Ainda que ouve e não escuta. Aliás, tem essa outra metáfora também no Antigo Testamento, na Bíblia. Eles ouvem, mas não escutam. Diz a Bíblia sobre os idólatras. E por quê? Porque ouve, mas não escuta. Ouve, mas não escuta, irmãos. Porque você nem está prestando atenção no que a outra pessoa está falando. Principalmente se ela estiver discordando de você. Você nem presta atenção no que o outro está falando. Você está prestando atenção, você está formulando na sua cabeça uma resposta para dar para ela, em vez de estar com atenção no que a pessoa está dizendo. É por isso que você distorce o que o outro está dizendo. Por que você distorce? Você não prestou atenção. É óbvio que você já viu alguém que consegue dizer exatamente o que o outro diz sem prestar atenção? Não tem esse ninja, irmãos. Deus não nos criou assim. Então, a palavra de Deus, ela faz essa comparação. Ela diz: se você tiver de ser pronto para alguma coisa, meu irmão, seja pronto para ouvir, não para falar, não para se irar. E a Rebecca de Jong diz que quando a gente fica com raiva com muita facilidade, esse é um sinal, irmãos, que a ira da gente não imita a ira de Deus. Em segundo lugar, você fica com raiva mais do que deveria. Tem coisa que você fica com raiva que não é. Quando você pensa racionalmente, não é legítimo ficar com raiva daquilo. Não. Principalmente quando você está, sei lá, no contexto de trânsito, no contexto com filhos, ou com vários outros contextos. E quando você pensa de cabeça fria, você vê que você fica com mais raiva do que você deveria. Quando você pensa no seu trabalho, quando eu penso nos meus alunos, eu vejo claramente que eu fico com mais raiva do que eu deveria.
que mostra que a minha raiva, a minha ira, não reflete a ira de Deus, reflete uma ira de justiça própria. Porque eu me acho muito importante que eu fique com mais raiva do que eu deveria. Então, esse é o segundo ponto. Aliás, essa é uma disciplina espiritual muito importante. Toda vez que você ficar irado, com raiva, anote no caderno no celular. Anote no caderno, toda vez que vir um furor no seu coração, anote isso. Anote no caderno, anote no seu celular. Você tem um grupo que é formado só por você no WhatsApp? Eu tenho isso. Pronto, lá, fiquei com raiva aqui. A Ana Sofia fez isso, fiquei com raiva. Fiquei com raiva, meus alunos, fiquei com raiva. Depois, no final da semana, reflita sobre todas as vezes que você ficou com raiva. E você vai ver que, em boa parte, foi mais raiva do que deveria. Você fica com raiva com muita facilidade. A gente fica com raiva com muita facilidade. Um terceiro ponto que a Rebecca de Jong diz é que a gente mantém a raiva por muito tempo. Como é difícil esfriar a cabeça, meu Deus do céu. E às vezes parece que a raiva vem de um jeito que a gente não consegue e parece que não vai passar nunca. E a gente se deixa levar por ela. É por isso que Dallas Willard diz que os sentimentos são mestres desastrosos, irmãos. Porque ou a gente domina a raiva ou deixa a raiva nos dominar. E se a gente deixa a raiva nos dominar, irmãos, ela não passa com facilidade, não passa. Você vai estar sempre estressado, sempre irritado, sempre pronto a descontar na primeira pessoa que aparecer, sempre pronto a ser injusto. É por isso que muitas vezes a gente vê nas Escrituras os sábios pedindo para a gente ter cautela quando a gente está com raiva. Provérbios 14:16 diz: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é muito irritado faz tolice, e o homem cheio de astúcia é odiado. Olha o que o autor do Provérbios diz para a gente. Quem é muito irritado faz coisas tolas. Quem é muito irritado? Quantas vezes eu já me pedi desculpa para minha filha de 4 anos? Olha que coisa ridícula. Um adulto errando com uma criança de 4 anos. Eu tive que pedir desculpa para ela. Por que eu tive que pedir desculpa para ela? Eu tive que pedir desculpa para ela porque, diz aqui a palavra de Deus em Provérbios 14:17, quem é irritado faz tolices. Quem é irritado, irmãos, faz tolices. E Ana Sofia até já se acostumou, né? Que ela faz a mesma coisa. Ela faz, calma pai, calma. Ela faz desse jeito. Porque quando ela está com muita raiva, eu faço, calma Ana Sofia, vá, calma, controla essa raiva, controla aí, calma, tá calma, que uma pessoa que não pensa, que não é racional, que está com raiva, não vai pensar, vai Ana Sofia, calma. Aí nas últimas semanas eu vejo que ela faz a mesma coisa quando eu brinco com ela, que ela coloca os brinquedos. A mesma coisa. Calma, pai. Provérbios 17:27 diz: quem tem conhecimento é cauteloso no falar. Quem tem entendimento é de espírito sereno. Ou seja, o apóstolo Tiago, irmãos, ele bebeu aqui de Provérbios. Porque Provérbios diz claramente para a gente aqui: quem tem conhecimento vai demorar a falar. Por que quem tem conhecimento vai demorar a falar? Quem tem entendimento vai ter um espírito mais sereno, mais cauteloso, mais calmo. Por que, irmãos? Porque de cabeça quente a gente não fala o que deveria. Porque de cabeça quente a gente não age como uma pessoa racional deveria agir. Provérbios 22:24 diz:
Não se associe com quem fica de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilhas mortais. Olha o que o autor aqui de Provérbios está dizendo para a gente, como é algo importante, irmãos. Por que ele diz que não é para você se aproximar muito de quem se ira facilmente? Porque por hábito, como um vício, você vai acabar adotando aquilo de hábito. E a sociedade aí fora, ela está pronta, ela está muito pronta a lhe ensinar a ser uma pessoa não comedida, que não se controla. A sociedade aí fora, ela vive ensinando você a estourar, a extravasar, a dizer mesmo, a falar aquilo de cabeça quente mesmo. Porque quantas vezes, fala a verdade, quantas vezes você não ouviu dizer, não, é bom que extravasa, é bom que a gente fala mesmo, bota para fora, é bom botar para fora, é bom que a gente diz mesmo. Não é bom não, irmãos, não é bom não. Não é bom, não é sábio. O livro de Provérbios diz, não se associe desse jeito, não se associe, porque você vai fazer coisas que vai acabar se arrependendo, você vai dizer coisas que não deveria. Por incrível que pareça, o pior momento para você brigar é quando você está com raiva. E o melhor momento para você brigar é quando seu coração está cheio de amor. Porque num você vai ser cauteloso, no outro você vai fazer coisas que você não vai estar pensando direito. Quanto mais, irmãos, você deixa a sua raiva extravasar, mais você vai cultivando esse hábito no seu coração. Qual hábito você vai cultivando no seu coração? Toda vez que eu estiver com raiva, eu vou botar para extravasar. Toda vez que eu estiver com raiva, eu vou ficar muito irritado. Toda vez que eu estiver com raiva, eu vou despejar mesmo. Você está cultivando um traço de caráter em você. Você está cultivando um vício em você. Qual é o vício? Toda vez que você se encontrar num momento de estresse, você vai falar o que não deve. Você não vai seguir Tiago, que diz, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Se a ira, irmãos, é uma resposta apropriada a um tipo de injustiça, a ira do homem não é uma resposta apropriada a isso. Não é. A ira de Deus é, a do homem não é. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele vai dizer lá no livro de Romanos, ele vai indicar, ele vai dizer, primeiro ele diz em Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Não deixa a ira consumir você. E em segundo ele diz em Romanos, quando você estiver irado, deixa a vingança na mão do Senhor. Não pega a vingança com as suas próprias mãos. Quando você pega a vingança com as suas próprias mãos, diz lá São Paulo, em Romanos capítulo 12 e 13, quando você pega com as suas próprias mãos, você é injusto. Você é injusto. Provérbios 29 e 22 diz que o homem irado procura brigas e o gênio violento comete muitos pecados. E aí, para a gente caminhar aqui para o encerramento, não somente a gente deve tomar cuidado, se colocar em situações que chamam a ira, mas muitas vezes a ira revela algumas coisas do nosso coração, irmãos. Por isso que a gente fica irado com facilidade, com muito tempo, prontamente. Porque a ira, por exemplo, revela um ídolo do nosso coração. Por isso que você fica irado quando você vê alguém fazendo uma piada com o seu político de estimação. Por que você fica irado? Sabe por que você fica irado? Porque aquele político tem o primeiro lugar no seu coração. E você não aguenta ver uma piada com ele. Você não aguenta. Você fica prontamente com raiva, prontamente irado. Então, às vezes, a ira revela os ídolos do nosso coração. A ira revela deficiências na gente que a gente quer esconder. A ira revela faltas na gente que a gente quer esconder.
Por isso que a gente fica irado quando alguém descobre as nossas fraquezas. Por isso que a gente fica irado quando alguém descobre as nossas faltas. Por isso que a gente fica prontamente irado e por muito tempo quando alguém descobre os nossos pontos fracos. Por isso, tocou naquele assunto, a gente já fica irado. Por quê? Porque aquele assunto revela uma fraqueza do nosso coração. A ira revela muitas vezes a fraqueza do nosso coração. A ira revela muitas vezes justiça própria, irmãos. É porque a gente se acha muito importante e rebaixa o outro, que a gente acha que o outro é merecedor da nossa ira. Toda vez que a gente se dá uma alta importância demais e rebaixa o outro de menos, a gente vai estar na nossa cabeça justificado para a gente se irar. Justificado, prontamente justificado. Porque por que a gente se ira tão prontamente com os políticos muitas vezes? Claro que eles dão motivos, muitos motivos. Mas muitas vezes também, irmãos, é porque a gente eleva a nossa autoimportância e a gente desfaz ele com uma imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente prontamente está pronto a dar um esculacho nele. Muito rápido, muito fácil. Porque isso revela algo no nosso coração. Às vezes, irmãos, a ira vem porque a gente está num contexto de muito estresse. A gente se coloca em posições de ira. A gente se coloca em posições para a gente ficar rapidamente e facilmente irritado. Por exemplo, a Rebecca de Jong tem uma citação aqui que ela diz uma coisa muito interessante, irmãos. Se dormíssemos o suficiente, se praticássemos o silêncio e a solidão todos os dias, por algum tempo, se observássemos os sábados semanalmente, se fizéssemos verdadeiros retiros do trabalho para respirar profundamente e desfrutar nosso ambiente natural, poderíamos ser menos treinados para a ira. Se parássemos antes de cada atividade para respirar fundo e parar para ouvir antes de falar, agir com gentileza não se tornaria algo mais fácil para todos nós. O mundo nos treina para ser um poço de ira. O mundo nos treina para ser um poço de raiva. O mundo quer que a gente corra, quer que a gente trabalhe 7 dias por semana, 24 horas por dia. O mundo quer que a gente fale as coisas prontamente, o mundo não quer que a gente raciocine, não quer que a gente pense, o mundo quer que a gente seja pronto para falar. Mas, irmãos, e se a gente pisar no freio? Se a gente pisar no freio, pode ser que a gente consiga controlar a nossa ira. É muito difícil, mas pode ser que a gente consiga, irmãos. Se a gente pisa no freio com a graça de Deus, o que significa pisar no freio com a graça de Deus, irmãos? Pisar no freio com a graça de Deus significa que a gente não vai dormir 4 horas por noite. Pisar no freio com a graça de Deus significa que a gente não vai ficar muito tempo com fome. A gente vai ter que sempre levar, sei lá, alguma comida, sei lá, para comer, talvez. Pisar no freio com a graça de Deus significa que a gente vai guardar o sábado. A gente vai tirar nossa mente do trabalho por 24 horas, por um dia. A gente vai conseguir desconectar do trabalho. Pisar no freio com a graça de Deus significa que a gente vai ficar menos tempo nas redes sociais. Porque as redes sociais, elas estimulam a ira da gente. Quando a gente vê um comentário, etc. É por isso que toda pessoa sábia sabe que nunca é de bom tom a gente lê comentário de notícia, principalmente de notícia política, no Instagram ou no Facebook. Não é de bom tom. Não é de bom tom. E dominar ele significa que a gente não vai ler os comentários. Não leia comentário no Instagram. Não leia comentário no Facebook. Não faça isso. Porque aí você consegue ter um jeito de controlar e dominar a sua ira. E finalmente, irmãos, dominar a nossa ira significa que a gente vai, finalmente, além de guardar o sábado, além de a gente conseguir ter tempo, a gente vai descansar, a gente não vai se matar de trabalhar, a gente vai pisar no freio. Por último, irmãos, a ira revela
que a gente, no fundo, desconfia da providência de Deus, sabe? A ira revela que, no fundo, a gente não confia que Deus está no controle de todas as coisas. A gente não confia. Porque se a gente confiasse que, no fundo, Deus está no controle de todas as coisas, quando a ira prontamente vem, principalmente para uma coisa que não está sob o nosso controle, sei lá, uma guerra, a gente diria, a ira vem, mas Deus vai dar um jeito nisso aí. Deus vai, a vingança pertence ao Senhor, não. Deus vai dar um jeito nisso aí. Eu vou imitar a ira de Deus. Deus é tardio para irar-se. Deus, ele estende misericórdia a 1000 gerações. Deus, ele é muito... Não tem um livro de Jonas, né? Lembra? Porque Jonas não queria pregar para Nínive. Vai lá justificar. Lembra qual a justificativa que Jonas deu para Deus? Jonas disse: eu sabia que o Senhor tem um coração mole, o Senhor é tardio para irar. Vem a ira e o Senhor não aguenta que o povo se arrepende, e aí o povo perde ao Senhor, aí o Senhor vai... Por isso eu não queria pregar ele não se arrepender. Perceba como age uma pessoa irracional. Primeiro, fica tão irada, que diz no final das contas, que foi o que Jonas disse, no final das contas, Deus é o culpado de tudo. Deus é o culpado de tudo. Por isso que eu não fui pregar. Eu tentei atrapalhar os planos de Deus. Porque no final das contas, a ira revela isso no coração da gente. A ira revela que Deus não está no controle da igreja. A ira revela que Deus não está no controle das nossas vidas. Pelo menos a gente não acredita que Ele está. A gente não acredita que Ele está no controle do mundo, das nossas vidas, das nossas igrejas, da criação dos nossos filhos, etc. A gente acredita que o controle do mundo está nas nossas mãos. E por isso a gente não pode falhar. A gente tem que se irar. A gente tem que corrigir todas as coisas. Porque se a gente não corrige, o mundo não vai se corrigir. E por a gente não confiar em Deus, irmãos, é isso que acontece. Bruno, como é que a gente, então, trabalha a ira? E aí eu vou encerrar relendo de novo o texto que a gente começou. A gente trabalha a ira, irmãos, seguindo Tiago 1, 19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Porque a ira do homem não produz em nós a justiça de Deus.